sua audiência. Estou recebendo o querido amigo João Batista, hoje à frente da ASPEN, associação que tende a proteger os interesses dos policiais penais aqui do estado de Mato Grosso. Ex-deputado estadual João Batista, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Agnello. Eu que agradeço a todos vocês aí pelo espaço que tem nos dado aí através da imprensa, para que a gente possa falar desse trabalho brilhante que é realizado pelos policiais penais aqui no estado de Mato Grosso e esclarecendo a população. Cara, eu não me canso, João Batista, nós já conversamos tanto, já há vários anos conversando sobre a situação dos agentes penitenciários, cara. Sabe, se tem uma classe de policiais ou de agentes penitenciários, como queiram, que trabalham dentro da segurança, é exatamente os que estão dentro das penitenciárias. Não é fácil ser um agente de segurança dentro de uma penitenciária, João Batista. E nós temos visto o drama de muitos que estão inclusive doentes por causa disso, devido à forte pressão e a situação toda que envolve esse ambiente. Eu queria que você falasse um pouco. Sim, Agnello, inclusive você foi muito feliz aí nessa sua fala recente da questão do adoecimento mental desses servidores. Especificamente, na data de ontem, nós tivemos aí uma equipe do Ministério da Justiça exatamente para vir assinar convênio com o Estado de Mato Grosso, com a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso, para a implantação aí de uma busca ativa dentro dos nossos profissionais de segurança pública, exatamente para levantar o estado em que se encontram esses servidores com relação à saúde mental. Observe você que vários órgãos aí têm essa preocupação, porque sabe da tensão que todos os nossos policiais passam, não só os nossos policiais penais, mas especialmente esses policiais penais. Eu até vejo algumas entrevistas de algumas autoridades, todo o nosso respeito a todos eles, que diante do seu conhecimento, da sua vivência dentro do sistema de justiça, muitas vezes falam das condições do preso, mas eu costumo dizer que a autoridade só conhece o preso quando ele se coloca no lugar do policial penal. Antigamente a gente falava que para conhecer bem a cabeça do preso, você tinha que passar pelo Pomerim, pelo sistema socioeducativo, onde eu estive, inclusive, em 2004, quando eu tomei posse. Fiquei 3 anos no socioeducativo, depois fui para o Pascoal Ramos. E aí você vai entender. O preso que se apresenta na audiência de frente do juiz é um preso muito mais polido. É aquele preso que ele chega lá, ele leva em consideração uma coisa chamada custo da pena. Que você vai entender isso quando você estuda sobre a economia do crime. O preso ele leva em consideração alguns fatores, principalmente o preso que comete o crime financeiro, de cunho financeiro. Esse preso, ele não comete o crime levado pela emoção, na verdade ele comete o crime de forma racional. Então quando ele chega, quando ele chega na frente do policial, por exemplo, o comportamento dele é um. Quando ele chega na frente da autoridade judicial, do Ministério Público, do juiz, é outro, porque ele sabe que o peso maior para ele vai ser dado pela caneta do juiz. Essa é a tônica, essa é a discussão. O fato de eu ter convidado para estar aqui, mais uma vez eu te agradeço, porque eu estou muito preocupado com o que eu estou vendo acontecer aqui no estado de Mato Grosso. Enquanto o mundo está discutindo violência, enquanto o Brasil está em meio a uma discussão interminável com relação à questão da insegurança no país provocada pelas organizações criminosas em todas as suas entranhas, né? O estado de Mato Grosso hoje, por exemplo, é um dos estados tidos como mais violento no país por conta das ações criminosas aí, à luz do dia, das facções criminosas. E de repente eu começo a ver o setor de justiça do estado de Mato Grosso começar a tratar esses criminosos como se eles fossem bonzinhos, mocinhos, como se eles fossem coitadinhos, sabe? O que está acontecendo, João Batista, dentro da sua visão, dentro da sua capacidade profissional e a sua experiência nisso? Olha, eu aprendi desde cedo que, na verdade, decisão judicial você pode até contestar, mas cumpre. Sim. Agora, eu não sou obrigado a concordar com a opinião, com o ponto de vista desse julgador. Sim. Tanto é, para você ter uma ideia, nós tivemos agora recentemente,
reabriu a discussão da DPF 675, em que trata da forma de utilização de armamento das forças policiais quando adentrar as favelas. Coincidentemente, na manhã de hoje, nós tivemos 2 helicópteros das forças policiais abatidos por traficantes no Rio de Janeiro. Exatamente onde originou essa discussão da DPF 635. O judiciário querendo dizer que as forças policiais, quando adentrar a favela, têm que utilizar o mínimo de força de material bélico possível. Como que vai a força policial entrar numa favela no Rio de Janeiro quando os traficantes utilizam fuzil? Quando utiliza .50, .30... Mas é o que está acontecendo em Mato Grosso, João Batista. E aí nós trazemos para o estado de Mato Grosso. O que está acontecendo aqui? E aí nós trazemos, Agnello, para o estado de Mato Grosso. Nós tivemos ontem, por exemplo, lá em Brasília, aliás, está acontecendo agora nesse momento, lá em Brasília, a apresentação do plano Justiça Justa, Pena Justa, programa Pena Justa. Nós entendemos, nós também, inclusive, nós nos sentimos ofendidos quando a justiça quer nos tratar, o policial penal, como se fossem torturadores. É injusto. E não é só o policial penal, porque as nossas polícias, polícia civil e polícia militar, têm sido colocadas numa situação tão embaraçosa, assim como a nossa polícia penal, porque a impressão é que passa às vezes que o setor de justiça traz para a sociedade, ao defender o bandido, a defender a fragilização das penas aos quais deveriam estar cumprindo, ele coloca as nossas polícias, a própria justiça coloca as nossas polícias como vilão da história, como violento da história, né, como os agressores da história. E aí a sociedade ela fica dividida entre aquilo que fala a área de justiça desse país e as ações policiais que cada vez mais estão sendo, de certa forma, intimidadas. Intimidadas. Eu acho que essa é a expressão correta. Mas a gente consegue combater essa desinformação, Agnello, exatamente com espaço na mídia, como que você está fazendo com a gente aqui agora. Você tem razão. Essa questão da discriminação contra as polícias não é só contra a polícia penal. É contra a polícia militar, é contra a polícia civil, e é isso que a gente não concorda. O ministro Barroso, no dia de ontem, por exemplo, fez uma fala que está repercutindo no Brasil inteiro, que nós não devemos tratar o preso com ódio. Ele não está errado, de certa forma não está errado. Sim. E as nossas polícias não tratam o preso com ódio. De forma alguma. Eles tratam com profissionalismo. Exato. É e isso com que toda tem a que segurança ser. que requer. Exatamente. Sério. Com Exatamente. toda a segurança. Ninguém vai tratar bandido, faccionado, criminoso, assaltante de banco, estuprador, homicida com carinho, caramba. Até porque esse pessoal, eles estão dispostos a matar ou morrer, eles vão para o enfrentamento com as nossas polícias. Como é que vai chegar num criminoso como esse pedindo, por favor, eu posso te algemar e colocar dentro da viatura? Isso não existe, cara, não tem como. Não existe. Né? Não existe. Inclusive, para você ter uma ideia, nós temos dentro do sistema penitenciário, como que você vai agir essas pessoas quando estão de frente do juiz, eles se comportam de uma forma. Quando ele chega dentro do sistema penitenciário, as autoridades aqui acham que a todo momento eles põem a mãozinha para trás, sim senhor, não senhor, não é bem assim. Você acredita que assim. Tudo isso que está acontecendo no país, dentro do setor de justiça, é pela influência das facções criminosas dentro desses poderes? Olha, há 20 anos atrás, o promotor doutor Lincoln Gaquia, promotor do GAECO, lá do estado de São Paulo, ele já apresentava resultados de que lá o PCC ele investia em jovens para estudar e entrar no serviço público e também está defendendo a facção no futuro. Eu não faço nenhuma afirmação, mas se você der um Google, você vai ver isso. No caso de Mato Grosso, eu acredito que é excesso de zelo. Eu acredito que aqui é que as pessoas precisam conhecer, não vestido, né, daquela roupa de juiz. Eles têm que entrar dentro do sistema penitenciário, ali, sem que os presos saibam quem que está lá visitando, para ver como que o preso se comporta. Porque a impressão que passa, Agnello, é que enquanto nós estamos lá executando o nosso trabalho, nós estamos tratando como se fossem neandertais com porretes na mão, provocando o preso para que nos dê motivo para agredi-los. A gente sabe que não é nada disso, até porque tem homens e mulheres, né? Pessoas que têm família, têm filhos, né? Que têm uma profissão, não estão ali para atacar, ofender, machucar, até porque são seres humanos, são pessoas estudadas, são pessoas qualificadas para estar ali. Sim. E que sofrem pra caramba. Quantas
Quantos presos nós temos hoje dentro das nossas penitenciárias aqui no estado de Mato Grosso? Olha, no regime fechado nós temos aproximadamente quase 13 mil presos. Quase 13 mil aqui no estado de Mato E mais Grosso. 7, que de uns 7, 8 anos para cá, nós temos um aumento muito grande dos presos com monitoramento eletrônico. Então, se não tivesse implantado Você as fala tornozeleiras uso da hoje... tornozeleira. Da tornozeleira. Que se não tivesse funciona, implantado, né, caramba? Não funciona. Sim, sim. Não funciona. Essa foi a maneira de esvaziamento de presídio que se utilizou. Para né, Guilherme? justificar a frouxidão que existe hoje dentro do sistema judiciário do país. Né? Então, 13 detentos, Em torno mais de 7 7 mil fora tornozelados. na rua. Ou seja, nós temos um público Quase aí 20 mil de presos quase no total. 20 mil pessoas respondendo a algum tipo de crime. Quantos agentes penitenciários nós temos hoje dentro das nossas Nós penitenciárias? temos aí um pouco mais de 2.800 policiais penais. Caramba, gente. É um número muito baixo, E- quero crer, pela quantidade de penitenciárias que nós temos aqui. E eu vou além, Sim. eu vou além, Agnello. Não só pela quantidade de unidades que nós temos, mas pela quantidade de atividade que é realizada, Sim. a quantidade de entrega que é realizada por esse profissional. Pra você ter uma ideia, nos últimos 10 anos principalmente, foi absorvido pelo cargo de policial penal a atividade de várias outras categorias da área de segurança pública. Também, atividade que antes era exercida por alguns profissionais do próprio judiciário. Por exemplo, quando você vai cumprir o mandato de prisão de Sim. alguém que já está preso. Perfeito. Antigamente era cumprido pelo oficial de justiça. Hoje Sim. o oficial já não vai mais nas unidades prisionais. Quem faz esse cumprimento é o próprio policial penal. Já foi incorporado ao cargo de policial penal. É um absurdo. João Batista, duas discussões polêmicas. Polêmicas. Primeiro, uma fala do desembargador, não vou aqui citar o nome dele, com relação a culpar o Estado pelas condições dos detentos dentro da penitenciária. Pessoas da Justiça estão dizendo assim: o Estado não está cumprindo o seu papel e o seu dever de fornecer alimento com qualidade, prato, copo, ou seja, o Estado não está cumprindo com o seu papel. E mais uma cobrança em cima do sistema prisional, atacando diretamente a Secretaria de Segurança responsável pela entidade. Eu vi umas imagens hoje que eu achei um absurdo. Ué, mas desse jeito não vai ter prato, desse jeito não vai ter copo mesmo na penitenciária. Porque o que estão fazendo é um absurdo. Coloca as imagens para mim. Atenção, meu público, você que está comigo, olha essas imagens que você vai ver agora. Do porquê é que está faltando as coisas dentro das penitenciárias. Porque, você está vendo isso aí? São pratos. Pode soltar o vídeo, por gentileza. Pode soltar aquele vídeo dos pratos lá para mim, por gentileza? Tem o vídeo dos pratos? Isso. Olha isso daí. Essas imagens foram nos enviadas pela própria Secretaria de Segurança. Olha aí, olha os pratos. Por que os presos estão reclamando que não tem prato, que não tem copo, estão se queixando dos maus tratos, estão queixando do governo, da Secretaria de Segurança, que não está atendendo às necessidades básicas dele dentro das unidades. Olha isso daí, gente. Olha isso daí. Olha que absurdo isso daí. Olha o que acontece, olha o que tem dentro aí desses pratos colados. Olha para onde está indo os pratos, olha isso daí. João Batista, é um absurdo isso daí. Como é que a gente poderia imaginar que até isso está sendo utilizado como uma maneira, uma manobra de esconder aparelho celular, acessórios de celular, carregador dentro de uma penitenciária? Aguinaldo, na verdade, em todas as oportunidades que nós temos de falar sobre o sistema penitenciário, a gente sempre deixa bem claro que existe aí trocentas maneiras. É um povo muito criativo, eles utilizam várias maneiras para poder mocosar, como eles chamam, esses aparelhos celulares e as drogas dentro do sistema penitenciário. Então, o que acontece? Eu acho que a fala, quando as autoridades foram lá e fizeram a visita, que é legítimo, que fizeram a vistoria olha esse copo e divulgaram, aí, olha isso daí. Cara, desse jeito não vai ter copo mesmo lá, ué. Eu acho que eles se anteciparam, né? Quando foram lá, talvez, no afã de mostrar o resultado da visita, publicaram, inclusive, fizeram um documento mostrando que presos estavam comendo em sacolas porque não tinha prato. Tá de brincadeira, pô, esse negócio aí, cara. Quando eu faço a defesa, por exemplo, eu falo, não é bem assim,
Estou fazendo a defesa principalmente porque os gestores hoje do sistema penitenciário são quem? Diretor das penitenciárias são policiais penais. Essas pessoas têm um compromisso com o Estado, têm um compromisso com a segurança da sociedade. Então, quando chega uma denúncia dessa, de que preso está comendo em sacola porque não tem prato, o que a direção da unidade vai fazer? Nós temos que levantar o que está acontecendo. E foi feita a operação na penitenciária, foi descoberto exatamente isso aí. Preso utilizando copo para poder servir de mocó, como eles chamam, ou seja, esconderijo para os celulares e drogas, e utilizando o prato. Não vai ter prato nunca desse jeito. Não vai ter prato, não vai ter copo, daqui a pouco Sim. não tem mais nada. Sim. Tá? Olha, é um absurdo isso daí, quer dizer, o Estado gasta milhões com as nossas penitenciárias. Milhões. Pô, é café da manhã, é almoço, é lanche da tarde, é janta. Sabe, quantas refeições por dia lá dentro? Olha, são 4 refeições e digo mais, nessa mesma inspeção Sim. foi feita uma reclamação de que a qualidade da alimentação que Sim. estava servindo ao preso era de péssima qualidade. Sim. Existe um contrato que é firmado entre a empresa e a empresa ela paga multa. Inclusive, e fiz um levantamento antes de vir para cá, nos últimos 2 meses a empresa pagou mais de R$200 mil de multa, exatamente porque naquele momento em que a equipe das penitenciárias vai pesar o alimento que chega, existe uma gramatura de comida que é servida para o preso. A empresa é obrigada a fornecer de qualidade naquela gramatura. Só fiquei de confirmar o peso, mas não é baixo não. Então, a empresa, quando dá uma diferencinha, ou houve de o arroz não tem quantidade suficiente, é pesado na entrada, a empresa é notificada, os fiscais de contrato são policiais penais da unidade. Faz a notificação e a empresa paga multa em cima disso aí. Caramba. Para a gente encerrar essa conversa, agradecendo a sua presença, um outro assunto que está repercutindo bastante é o comércio que é dentro da penitenciária, o chamado mercadinho que funciona dentro da penitenciária. Dias atrás, o próprio detento, não vou citar aqui o nome dele, muito conhecido, líder de facção, inclusive, aqui no estado de Mato Grosso, um dos homens mais temidos dentro da penitenciária, disse que ele criou esse mercadinho, né? E que ele, através do mercadinho, consegue atender tanto a manutenção dos presos dentro, quanto a manutenção dos presos fora. Ou seja, o mercadinho dentro da penitenciária está servindo como um centro de negócios da operação criminosa. Vocês têm conhecimento disso? Sim, Agnello. Na verdade, com essa nova lei do governo do estado, já tem um prazo para encerramento. A grande maioria já encerrou. Mas nós temos 2 situações no sistema penitenciário com relação a essas cantinas. Tem as cantinas oficiais que foi criada pelo próprio estado, Sim. o próprio estado que criou no anexo lá da cadeia, que era exatamente para cumprir o artigo 13º da Lei de Execução Penal, certo. que diz que ele não diz que o Estado pode, ele diz que o Estado deve ter um espaço adequado para a venda de produtos permitidos e não fornecidos. Ou seja, uma escova, Pasta de dente. Um sabonete. Exatamente. Papel higiênico, talvez. Isso. A lei garante a permanência daquela cantina para fornecimento desse tipo de objeto. O grande problema é que acabou aumentando demais o mix desses produtos que era autorizado para o preso. E aí surge também o segundo problema, Agnello. Quando aquele indivíduo falou que faturava em torno de R$70 mil, aí em torno de por semana, quinzena ou por mês, ele quer dizer o seguinte: com uma unidade como a penitenciária central, com aquela quantidade de presos. Eu acho que você pode e a falar o quantidade nome. de produto, Eu acho que você pode falar o nome do Sim, detento. até porque isso é público. Foi. O preso chamado Sandro Louco aqui no estado de Mato Grosso, Sim, Sandro Rabelo. Pô, Então o que acontece? Falou claramente, Sim, pô. sim. Isso é público e notório. Sim. Embora tenha investigações que estão sendo realizadas, mas a própria justiça já divulgou tudo isso. Então o que acontece, Agnello? Esses presos de facção, e não foi só na penitenciária central, porque existem investigações em curso em várias outras unidades do sistema penitenciário. Major Eldo de Sá, presídio de Mata Grande lá em Mata Rondonópolis, Grande, presídio Pontes e Ferrugem Lacerda, lá em Sinop, Pontes presídio e Lacerda. de Pontes e Lacerda, Sim, presídio ali Sim. da região de Cáceres, ou Sim. seja... Esses indivíduos eles se aproveitaram dessa criação dessas cantinas oficiais, Sim. que aí não é verdade que foi orientação desse preso para a criação das cantinas, na verdade isso tem nada a ver. O que na verdade ele fez, quando ele chegou aqui no estado de Mato Grosso, durante um certo tempo depois, em reunião inclusive, cobrando das autoridades ligadas à execução de pena aqui no estado, que
realmente o Estado não estava fornecendo todos os produtos, que autorizasse que acontecesse como já tinha na Mata Grande. Na Mata Grande já existia a cantina lá, exatamente para suprir essa necessidade. E aí depois foi instalada aqui na penitenciária e expandiu para o resto do estado. No início, a criação dessa cantina tinha uma finalidade nobre, que era o recurso que você adquiria com a venda desses produtos foi utilizado para a reforma das unidades, melhoria da estrutura, o que antes não tinha Só que não é o que está acontecendo agora com esse mercado lá dentro. Não, aí é outro mercado. Aí eu explico melhor para você. Aí já criaram um mercado paralelo. Exatamente. Isso que aconteceu. As facções criminosas começaram a utilizar de presos que não têm poder aquisitivo, passava recurso para esses presos ou para os familiares, que fazia as compras nesse mercadinho oficial, levava para dentro do raio, utilizava uma determinada cela como depósito e revendia esses produtos superfaturados com a alegação de que o lucro era para investir na luta deles, na causa deles, e aí surgiu aí esse mercadinho que tem sido propagado como sendo aí o mercadinho administrado pelo Sandro Lobo. Eu, mais uma vez, com todo o respeito que eu tenho pelo nosso setor de justiça, principalmente pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de Mato Grosso, com todo o respeito ao doutor Orlando Perry, se eu não me engano, que é o desembargador, que está discutindo esse assunto, inclusive, totalmente contrário às decisões do governo do Estado de Mato Grosso, ele está defendendo a manutenção e a permanência desse comércio paralelo, né, das facções criminosas dentro das nossas penitenciárias, ô João Batista. Aguinaldo, isso aí é muito fácil de se resolver. Na verdade, o próprio governo do Estado lançou um decreto agora recentemente. Se existe uma legislação que obriga, lá diz o seguinte, que é para a venda de produto permitido e não fornecido. Basta o governo do estado fornecer, regulamentar. Qual é o produto que o preso precisa quando está lá dentro? Mas o governo já fornece. Já fornece, exatamente. Regulamentou através do decreto. Vai ter necessidade de vender alguma coisa? É exatamente isso que eu falo. É estranho, sinceramente. São algumas decisões que a justiça acaba apoiando e que, ao invés de desconstruir a força que essa organização tem, acaba fortalecendo, sabe? É muito ruim isso daí e coloca a área de segurança em risco e numa situação muito vulnerável. Dentro de uma discussão ampliada entre governo e área de justiça. Sim, e quando você vai fazer uma revista numa unidade prisional com esse excesso de material, Agnello, você está colocando até em risco a vida do próprio policial que está fazendo a incursão. Entendo. Sem falar que toda vez que você tem que fazer essa revista com esse excesso de material e dificulta, você tem um embate com os presos, porque tem muito material que precisa ser retirado pelo excesso. Nós estamos vendo isso todos os dias nas televisões. Aí. Sim, e aí você cria um problema com o preso todas as vezes, colocando os nossos policiais em risco por causa de excesso de zelo com o preso. João Batista, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Obrigado. O João Batista, que está à frente da ASPEN, que é a Associação dos Servidores policiais penais de Mato Grosso. Dos policiais penais aqui do estado de Mato Grosso. Eu desejo a você boa sorte. Muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição com uma informação técnica, profissional, daquilo que realmente acontece dentro das penitenciárias aqui do estado. Muito obrigado, meu João Batista. Obrigado, eu que agradeço, Agnello, você, toda a sua, aqueles que lhe assistem aí, pessoal muito qualificado, agradeço pelo espaço que vocês têm dado para a gente, porque se não for a imprensa livre, que abre para que a gente possa estar debatendo esse assunto, seria pior ainda para nós. Com certeza. Obrigado. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.